Muito boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa aula de gestão e tendências em academias, tá? E quem vos fala é o professor Tayson. Bom, e hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferenciada. Hoje nós temos uns conteúdos, né, a serem passados para vocês, né? E nós vamos ter também a presença de um convidado, tá? Convidado, professor Cleiton Teixeira, profissional de educação física, tá? Licenciado pleno, especialista em fisiologia do exercício, e que hoje vai nos dar um pouco vai ceder um pouco do precioso tempo dele para nos falar um pouquinho sobre o método Isoton, tá? Um método de treinamento desenvolvido na Rússia, tá? E que a gente entra aí como uma espécie, como um nosso conteúdo, né, de tendências em academias. Em outrora a gente já viu no início, né, os nossos processos de administração e gestão, e agora a gente está vendo na nossa terceira unidade as tendências em academias. Mas quando a gente vai falar sobre essas tendências em academias, sobre métodos de treinamento, tá? Eu queria começar a falar um pouco com vocês, tá? Sobre os objetivos, né? Os objetivos das pessoas, né, que entram em uma academia, tá? Então, assim, como o texto já fala, né? A maioria das pessoas que faz musculação com o objetivo de aumentar a massa muscular, ela desconhece um pouco do processo de desenvolvimento e adaptação da musculatura. Isso para quem já trabalha na área, ou quem já tem experiência, seja como praticante, ou seja como orientador, né, de atividade física, sabe que a pressa, tá? A pressa, ela é muito grande no desenvolvimento físico dos clientes nas academias, né? Você se matricula na academia, tá? E o pensamento do cliente é que no máximo 15 dias ele já tenha aumentado pelo menos em 1 centímetro todas as circunferências do corpo dele, né? E a gente sabe que não funciona bem dessa forma, né? Então, assim, a gente precisa respeitar alguns princípios da fisiologia do exercício, perdão, tá? Precisamos respeitar os princípios do treinamento desportivo, né? Enfim, e a gente precisa analisar a sequência de periodização, enfim, tudo que a gente tem como regra o funcionamento do treinamento esportivo, tá? Então, quando a gente chega para o nosso cliente, né? A gente chega para o nosso cliente e a gente solicita que ele tenha calma, tudo, para que a gente trabalhe na maior tranquilidade, na maior segurança possível, tá? Estamos recebendo aqui o nosso convidado, o professor Cleiton, tá? Sejam muito bem-vindos, Cleiton, à nossa turma de educação física, tá? Para a gente é um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Cleiton? Alô, Cleiton, tá ouvindo? Então, vamos lá, deixa o Cleiton conectar direitinho, depois a gente volta para ele. Ok? E daí, de acordo com a ementa da disciplina de vocês, tá? A gente tem... Boa noite, Cleiton. Tá ouvindo? Tô ouvindo.
Tá ok Tá? aí o áudio? Show. Pelo menos para mim aqui tá chegando de boa. Pronto. E aí, Cleiton, eu queria que tu comentasse um pouquinho, só uns 5 minutinhos, enquanto a gente fala um pouquinho sobre os princípios do treinamento aplicado ao aluno, faz parte da nossa ementa. E daí, na hora que você quiser contribuir, tá, com o assunto, sinta-se à vontade, você está em casa. Beleza. A turma lhe saúda, né, com boa noite. Os alunos. E é uma turma muito especial, tá bom? Você vai já entender por que ela é especial. Beleza. Bom, voltando ao assunto, né? Então, assim, a ementa da disciplina, ela tem, por vocês conhecerem, pelo menos 3 princípios da fisiologia do exercício, né, do treinamento esportivo, que é o princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação e da sobrecarga. Na verdade, existem mais princípios e vocês vão conhecê-los, né, ao longo do tempo, ao longo de uma disciplina chamada de fisiologia do exercício ou treinamento esportivo, eu não sei como é que está na grade de vocês, mas que vão dar mais detalhes, inclusive vão aprofundar mais sobre esses assuntos, tá? Mas o que é esse princípio da individualidade biológica, né? O nosso querido Manuel Gomes Tubino, que Deus o tenha, ele definiu a individualidade biológica como um fenômeno que explica a variabilidade de elementos da mesma espécie, que faz com que não existam pessoas iguais entre si. Mesmo os gêmeos, tá? Eles são diferentes entre si, né? O que se aplica a mim, né, não se aplica ao Cleiton, não se aplica ao Tiago, né? Isso tudo nós temos um corpo único, uma individualidade única, e aquela receita que vocês veem no YouTube ou na internet de um treinamento, ela precisa ser periodizada, ela precisa ser planejada, ela precisa ser tratada para cada uma das pessoas. Senão, o que a gente faria aqui hoje na nossa aula, né? No nosso curso? Senão, você não precisava, ninguém precisava contratar profissional de educação física. Bastava contratar uma internet boa, baixar um plano de treinamento e fazer, né? Então, assim, a gente precisa entender que as pessoas, elas são diferentes umas das outras, as cargas, a amplitude dos movimentos, tá? A intensidade do treino, tudo precisa ser planejado para que você seja realmente um profissional diferenciado, tá? E o indivíduo deve sempre ser considerado, né, a junção, né, o indivíduo deve ser considerado a junção do genótipo e do fenótipo, tá? Essa questão do genótipo é toda aquela carga genética que você traz consigo desde o período da sua concepção, ainda lá no útero da sua mamãe, tá? Então, são cargas que vão sendo... Porque você sabe que eu tenho um curso agora. Você chamou. Vamos lá. São cargas genéticas que você vai trazendo como herança, tá? E o fenótipo, não. O fenótipo é... Professor, Pois não. com licença. É porque o áudio da Elismar tá ligado e o da Eveline. Tá, deixa eu colocar aqui o mudo para todos. Bom, que aí a gente não tem problema. Obrigado pela lembrança, querido. Vamos lá. Então, assim, nós, como a gente estava falando, né? O genótipo é a carga genética que nós trazemos e o fenótipo é aquilo que nos vai, que a natureza nos vai modificando e nos vai mudando ao longo do tempo, tá? Já o Stélio Dantas, ele fala que sobre a individualidade biológica, que são os aspectos cuja observância irá diferenciar o trabalho feito entre a base, né, de ensaios e erros do científico, tá? Junto com a periodização, elas formam os pilares do treinamento esportivo, ok? E aí, cada pessoa, como a gente estava falando, né, ela responde de uma maneira diferente a um estímulo, a um exercício ou uma atividade, devido, por exemplo, à idade, sexo, biotipo, né?
tipo de fibra muscular, o genótipo, fenótipo, enfim. O que aplica a mim, né, que tenho 44 anos de idade, não se aplica, por exemplo, ao Thiago, que é um pouco mais novo do que eu, né? Não se aplica ao Darjan, que é um garotão, ok? Então, para cada pessoa tem um diferencial, né? Cada pessoa tem um diferencial e esse diferencial é você, como profissional de educação física, que tem que perceber e realizar essa série de acordo com o indivíduo, né? Não se aplica, por exemplo, o treinamento, por exemplo, que o Cleito passa para mim, não se aplica, por exemplo, a Gleiciane, não se aplica a Beatriz ou a Thalita. Por quê? Porque eu tenho uma carga hormonal, né? E o meu sexo é diferente do sexo feminino, por hormônio, fibra, densidade óssea, enfim, várias coisas que vão acontecendo, que acontecem, que nos diferenciam uns dos outros, tá? Vou falar em genótipo e fenótipo, né? Esse aí é a foto do meu príncipe, tá? E muita gente diz que a gente é muito parecido, tá? Que a gente é muito parecido. Então, assim, ele carrega, né? Ele carrega consigo uma carga genética grande em relação a mim, tá? E o ambiente também faz com que ele seja mais parecido comigo. Veja aí a foto dos dois, né? Os dois, você pode perceber que os dois têm excelente gosto para time de futebol, né? Enfim, e daí o genótipo atua e o fenótipo também se encarrega de formar o indivíduo como um todo. Ok? Cleiton, quer falar um pouquinho sobre a individualidade biológica, Mara? Pronto, dá para falar sim, tranquilo. Pronto, a parte da individualidade biológica, como você citou, né? O genótipo, o fenótipo, a tipologia, né, de fibra. Tem também os somatotipos, né, os ectomórficos, os mesomórficos, os endomórficos. Se quiser, eu posso descrever aqui bem rápido, né? Os ectomórficos são aqueles mais longilíneos, né? São os maratonistas, né? Tem um percentual de mais fibras de resistência, fibras oxidativas. Os endomórficos geralmente são os basistas, né? Do levantamento de peso olímpico, cintura larga, facilidade de aumentar a massa muscular, mas também com facilidade de aumentar o percentual de gordura, né? São os que tendem a ser mais gordinhos, né? E o mesomorfo são os fisiculturistas, né? Cintura fina, tem uma porcentagem de fibras de força bem maior, né? Tem mais facilidade de hipertrofiar, percentual de gordura baixo, tem dificuldade de engordar, entendeu? Então, é a genética que qualquer esporte que colocar na parte de treinamento de força, ele se dá bem, é o mesomorfo e o endomorfo. Já os que têm mais fibra oxidativa são os ectomórficos. Só que a gente é uma mistura, né? A gente nunca é só um tipo de biotipo, a gente sempre tem aquela mistura, ectomeso, mesoendo, e existem testes para você descobrir qual é o seu biotipo. Show. Vamos lá, professor. Manda ver. Obrigado, Cleiton. Um segundo processo, né, um segundo princípio, vamos dizer assim, do treinamento desportivo, é o princípio da adaptação, sabe? Então, assim, é preciso que a gente tenha uma consciência corporal grande, né, sobre a atividade física, tá? E ter também a consciência de que em uma semana você não vai ter aquele teu corpo desejado, tá? Em uma semana você não vai alcançar aquela potência muscular ou aquela capacidade cardiovascular que você espera no seu treinamento. É preciso que teu corpo entre no aspecto da homeostase, ou seja, no aspecto da tentativa de manter as condições ideais do funcionamento normal do seu corpo, tá? E como o texto fala,
o indivíduo precisa iniciar o seu treinamento com exercícios de fácil execução, né? Para que ele tenha um desempenho, uma facilidade motora na execução do movimento, certo? E o intuito disso como o texto fala, de aprender e aprimorar a execução do movimento, tendo que causar um estímulo mais forte a cada dia de treinamento para quebrar essa homeostase. O que é essa homeostase? É aquele estado estável de manutenção de toda a fisiologia do teu corpo. E o corpo da gente, ele não se desenvolve na homeostase, ele se desenvolve na aplicação de uma carga, né, que leve o corpo a uma carga de estresse, e esse estresse vai gerar uma nova adaptação. E assim a gente vai sucessivamente, a cada dia, fazendo, né, um treino mais forte do que o outro. A gente vai entender um pouco mais à frente. Então, homeostase é um equilíbrio estável do organismo humano em relação ao meio ambiente. Então, na hora que o indivíduo ele chega na sua homeostase, ou seja, ele está estável, né? Você precisa estressar esse corpo para que ele haja uma nova, como é que eu vou dizer, uma nova readaptação aos estímulos, né? Então, nós temos aqui o organismo, tá? O organismo, ele precisa sofrer um estímulo, tá? Para que haja uma resposta. Essa resposta, por exemplo, num treino de musculação, é o seu objetivo. Seja ele o aumento da massa magra, seja ele o condicionamento cardiovascular, tá? Como, né? Seja ele hipertrofia, ou seja ele um condicionamento cardiovascular, tá bom? Então, dentro desse princípio da adaptação, Tubino, ele fala em 4 estímulos, tá? Estímulos débeis, que são estímulos fracos, ou seja, esse estímulo fraco, ele não acarreta nenhuma consequência fisiológica no seu corpo. Por exemplo, você chega para fazer um treinamento em supino, tá? E daí o teu instrutor, né? Teu professor lá do salão de musculação, ele te coloca uma semana treinando só mesmo com a barra livre, sem nenhuma carga, tá? Então, assim, esse estímulo, ele não vai ter nenhuma consequência fisiológica, física, né? A não ser um adestramento motor para que você faça a atividade corretamente, tá? Mas fisiologicamente, em relação às fibras musculares, ele não vai ter nenhuma consequência, porque o estímulo é muito fraco, tá? Um estímulo médio, ele apenas vai estimular as células musculares, como diz o texto. Elas apenas excitam as fibras musculares. Então, na hora quando você vai querendo algo mais, aí a sessão de treinamento acaba, tá? Um estímulo forte, né, vai te gerar uma adaptação, porque você vai sentir aquela carga e depois de um determinado período você vai acostumar, vamos dizer assim, com aquela carga. Só que um estímulo muito forte, ele pode causar algum dano, e danos muitas vezes irreversíveis, tá? Então, esses estímulos fortes são os estímulos que são capazes de te gerar um estresse e uma adaptação do organismo, né? São os que tornam o treinamento desportivo ele, dentro de uma possibilidade, tá? Então, dentro desse princípio da adaptação, ele é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Cleito, quer falar um pouquinho sobre adaptação, Cleito? Ver se me fugiu alguma coisa. Pronto, posso sim. Ainda tem um pesquisador, se eu não me engano, ele é ucraniano, o Hans Tillier, né? Que ele explica bem sobre esse princípio da adaptação, que o treino ele é um gerenciamento do estresse. Então, para que você possa fazer, por exemplo, um supino reto, né, como foi citado, você tem que fazer um teste de carga para saber qual é a carga adequada para aquele número de repetição que você vai fazer.
E o Rancilier ele fala que quando você dá um estímulo forte, que está sendo citado aí, quando você dá um estímulo forte, o corpo sofre o estresse, esse estresse gera um alarme, né, no organismo, o hipotálamo recebe esse alarme, e há uma queda de rendimento. Como assim? Se eu fizer um treino forte na segunda, um treino forte na terça, na quarta-feira, como obrigação, você tem que dar um treino leve, porque esses dois estímulos fortes, eles depletam tanto a parte do tecido muscular, né, que é degradado com o treino, como também depleta o sistema nervoso central, sistema endócrino, sistema imunológico. Todo eles, por conta desse estresse, ele entra meio que, possamos dizer, um estado de enfermidade. Então, todo treino tem que haver variações de cargas de treinamento. Você não pode treinar sempre um estímulo forte, porque o organismo ele precisa de estímulo para poder ter uma resposta e logo em seguida ter uma recuperação para ele readaptar e se tornar um organismo mais forte. Então, o Rancilier ele explica que o gerenciamento do estresse, né, o treinamento é o gerenciamento do estresse. Então, aqui já vai uma explanação bem simples aqui. Um treinamento semanal como é que funciona a fisiologia do organismo, né? Tanto o sistema endócrino, secreção hormonal, como o sistema imunológico, como regeneração cerebral, e assim. Pergunta. Evelyn, desliga teu microfone. Tayson? Alô, pois não, Cleiton, é porque Pronto. eu tinha desativado meu microfone aqui e esqueci de reativar. Ativar. E, enfim, foi muito bem citado aí, Cleiton, esses seus estudos, né? E até a gente veio um pouquinho mais fora da caixa, porque a gente já começa a ver somente esses autores, né, mais comuns a gente, né, que é Tubino, Stélio Dantas, e aí você está trazendo uma coisa lá do leste europeu, e a gente sabe que a escola russa é uma escola muito forte e muito, muito bem desenvolvida no âmbito da fisiologia do exercício e do treinamento esportivo. Eles são bem... Roberto, pois não, Cleiton, pode falar. Eles são bem fechados, né, em relação a repassar isso. Eles fazem lá dentro e eles guardam só para eles. É muito difícil publicarem em revistas de artigo. Eles publicam em russo. Quem quiser ler vai ter que se virar para traduzir. Eles não estão preocupados em fazer os artigos. Já conseguiu chegar na metade daquele livro que tu me mostrou? Na tradução? Estou finalizando. Estou no último capítulo dele. Cara que entende russo, mas é capaz de tudo. Deus me livre. Roberto, tu queria falar agora há pouco, Roberto? Pode falar. É porque eu perdi o finalzinho aí da mensagem aí do professor Cleiton aí, tem alguém com o microfone ligado, aí eu perdi o finalzinho aí, não entendi muito bem o que ele falou aí, né? Entendeu até que aí para o pessoal desligar os microfones. Nessa parte aí que ele falou aí, já no finalzinho aí, né? Não deu muito bem para entender o que ele falou. Se ele puder repetir. Tu entendeu até onde, Roberto? Eu sou já no finalzinho, né? Nessa parte que ele falou aí sobre esse ucraniano aí, nessa parte do treinamento, né? Que você tem que dar no máximo 2 estímulos fortes e, consequentemente, no terceiro estímulo tem que ser um estímulo mais fraco para dar tempo para o seu organismo se recuperar. Porque muito se vê, quando você vai prescrever, as pessoas prescrevem achando que a pessoa é uma célula, é um todo. Então, ela fez o treino, então a pessoa vê só a parte muscular. Esquece que o sistema endócrino teve uma grande secreção hormonal, o sistema imunológico também teve uma depressão porque houve um estresse, o sistema nervoso central também teve um estresse. Então, assim, o sistema nervoso central ele é o mais sensível de todos, entendeu? Então,
quando você dá o treinamento, você tem que estar bem atento a todas essas respostas e tem como você avaliar, certo? Todos essas variáveis dos sistemas, dos órgãos dos sistemas, tem como você avaliar para saber se você pode dar mais um estímulo forte ou não. Mas, como regra, para cada 2 estímulos fortes, um estímulo fraco, para dar tempo o organismo se recuperar. Isso aí o Matviev falou na década de 60, né, que é o pai da periodização. Agora eu vou Professor, boa entender. noite. Viu? Obrigado, professor. Pronto, qualquer dúvida é só perguntar. Professor, nos fracos que o senhor fala que tem que ter um fraco, né, 2 fortes e um fraco, o senhor se refere à questão dos médios ou os iniciais mesmo, os DBs? Pronto, vou te dar uma explicação bem simples em relação a estímulos. Hoje, lá na Rússia, a gente trabalha com modelagem, certo? A gente trabalha com modelos de treinos, porque eles são testados através de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ele deu uma facilitada nessa parte, porque eu não preciso ir testando os treinos no atleta. Eu jogo os dados do atleta num software e eu crio um atleta virtual e vou dando os estímulos. Então, o software, ele me dá uma opção de dar 3.000 estímulos em 15 minutos e eu sei qual é o melhor treino para ele. É no sistema de bypass, Cleiton, é? Oi? É no sistema de bypass? É um software que foi criado lá por um especialista em inteligência artificial lá da Rússia, da Universidade de Cultura Física de Moscou, lá, entendeu? E ele é todo com base em equações diferenciais. O Dr. Semyonov, ele criou essas equações para todas as reações químicas do sistema endócrino, sistema cardiovascular, sistema imunológico, sistema nervoso central, sistema digestivo. Então, ele dava os estímulos e, de acordo com as cascatas de sinalizações, ele criava as equações diferenciais. São mais de 300 equações que ele criou. Tudo à base de cálculo, nada à base de estímulo virtual, não, né? Sim, ele colocou num banco de dados esses cálculos, então você coloca o treino lá e quando você tem uma progressão para 90 dias, você coloca os dados do atleta, faz o treino e bota lá, ele vai ter 150 vezes esse treino. Quando você dá um enter, ele dá uma progressão de como é que o cara vai estar daqui a 150 dias, como é que vai estar o sistema imunológico. E daí, daqui a 150 se ele vai dias... treino ou não, se o treino está débil, forte. E daí, daqui a 150 dias, aí o cara vai fazer a avaliação e daí ele tem a comprovação do treinamento. Exatamente, é sempre cruzado com os testes pedagógicos, os testes funcionais. Massa. Entendeu? Então, com base nesses modelos, né, o treinamento forte, por exemplo, seriam 9 séries para cada grupo muscular. Por exemplo, são 3 séries no supino, 3 séries no crossover, 3 séries num pec deck. Se você fizer um treino desse com 9 séries para um grupo muscular, isso é um treino forte. Você indo até a falha do exercício. Se você quer fazer um treino de recuperação, você faz só 3 séries para cada grupo muscular. Faz 3 séries. Faz 3 séries no supino, mas com intensidade alta. Aí, às vezes, vem aquela pergunta, mas como é que é um treino recuperativo e eu vou manter a mesma carga e intensidade alta? Porque a gente sabe que a gente produz hormônio anabólico durante o sono e treino de alta intensidade. Então, esse treino com 3 séries, ele não vai gerar uma degradação tecidual do grupo muscular que foi treinado. Ele vai gerar só estímulo hormonal. Então, você vai treinar só para liberar hormônio anabólico na corrente sanguínea e vai para casa. Porque esses hormônios anabólicos é que vão ajudar na recuperação muscular. Você usa o seu sistema endócrino ao seu favor. Então, gente, entendam 2 nomenclaturas que vocês pro resto da vida de vocês. Anabolismo só um minuto, anabolismo e catabolismo, tá? Então, esse anabolismo é você construir, é você evoluir dentro do treinamento. E o catabolismo é você destruir, tá? O processo inverso. Então, você precisa catabolizar para depois anabolizar. Não é isso mesmo, professor Cleiton? Em partes, né? Há 100 anos a gente vem utilizando essa metodologia para a gente ter que degradar tecido muscular para que ele venha a se recuperar. Mas os russos hoje eles dão um estímulo adequado só para que o músculo cresça.
ocorre uma série de cascatas de sinalização para que o músculo cresça. Então, não há dano tecidual mais, só há dano intracelular. Algumas organelas são destruídas por conta que é o que o método Isoton ele prega. Exatamente. Tá vendo como eu fiz o meu dever de casa? Destruir. Fiz o meu dever de casa. Olha aí, tô Lincoln, vendo. pois não, Lincoln. Não, Lincoln tá falando agora, né? Fala, Thiago. Pois não, Thiago. Alô, Teixo, eu queria saber se tem alguma coisa a ver, com a eletromiografia, essa parte que ele falou do sistema aí que ele fez. Não. Tem alguma coisa a ver? Não, a eletromiografia ela é utilizada para saber quais são os músculos que são ativados em determinado tipo de exercício. Por exemplo, você vai fazer um agachamento livre, e aí você coloca as agulhas, né, na coxa, em várias partes da coxa, né, no sartório, no vasto medial, no vasto lateral, no bíceps femoral, e aí você vai para o exercício, estipula uma carga X, a 90% de um RM, vai lá, faz o exercício e, através da eletromiografia, você vai ver o nível de ativação de cada grupo muscular. A eletromiografia é basicamente isso, saber quais músculos estão sendo ativados em cada exercício, cada movimento. Lincoln, tá querendo falar? Isso, estou querendo falar assim. Eu queria saber se esses estímulos também podem ser aplicados em outras atividades físicas, no caso de outros esportes, como natação, ciclismo, corrida. Sim, com certeza. Eu dei um exemplo aqui da musculação, mas, assim, hoje o treinamento, a forma de prescrever treinamento é chamada prescrição biológica, né? Hoje a gente não prescreve mais para treinar o músculo, a gente treina a fibra muscular, a gente vai ver quais são as alterações que vão ser geradas dentro da fibra de acordo com o objetivo do indivíduo. Agora há pouco eu estava conversando com um amigo meu nutricionista que ele é do ciclismo. Ele tem 1,89, ele pesa 105 quilos, ele está com uma média de 8% de gordura, e ele estava falando para mim que tem que diminuir a massa muscular porque vai atrapalhar no rendimento dele no ciclismo. E eu estava falando para ele que se o percentual de gordura dele é muito baixo, ele não precisa perder massa muscular, porque massa muscular é um motor. Então, a gente tem que saber quais são as adaptações que a gente precisa causar nessas fibras que estão muito hipertrofiadas, porque ele está muito forte, quais são as adaptações que a gente vai fazer nessas fibras para que ele fique mais resistente, né? Que no caso são as mitocôndrias, que são as usinas de energia, são elas que são responsáveis para melhorar o condicionamento aeróbico, juntamente com o sistema cardiovascular. Então, no caso eu sou praticante de esporte de aventura e pratico algumas esportes a mais, né? Então, eu necessito muitas vezes de um pouco de gordura, porque eu vou ao extremo, né? Então, eu sou, como é que se diz? Eu sou usado ao extremo, né? No caso de uma natação, de um ciclismo de 70, 80 quilômetros, provas de 400, 500 quilômetros. Então, eu sempre deixo uma reservazinha, porque muitas vezes ela faz falta na competição. Eu sempre treino, sempre buscando algo mais. Eu nunca fico na mesmice, porque isso aí, eu tento fazer esse estímulo em mim, certo? Tanto na travessia oceânica, como ciclismo de endurance, né? Corridas também, de ultramaratonas, eu gosto muito de ter essa reserva. Show. Vamos evoluir só um pouquinho. Roberto, queria falar, Roberto? Obrigado. Professor, só acrescentando aí sobre os treinamentos aí que o nosso amigo falou aí, né? Se esse método é utilizado em outras atividades. Sim, né? Inclusive o Douglas Bros, né? Que é campeão aí de karatê aí, ele utiliza esse método para seus treinamentos. Show. Boa observação, hein? Muito bom. Vamos para frente, né? E aí, finalizando dos princípios que a gente tem para ver hoje, a gente vai finalizar com o princípio da sobrecarga, tá? Então, o que é esse princípio da sobrecarga? O Stélio Dantas, né? Ele fala que imediatamente após a aplicação de uma carga de trabalho, há uma recuperação do organismo, visando restabelecer essa homeostase. O Cleito falou agora há pouco sobre o GH, né, atuando no organismo como recuperação.
né? Recuperação do treino, tá? Então, ele completa, né? Que o tempo necessário à recuperação é proporcional ao tipo e à intensidade da carga, né? E a gente vai ver aqui nesse gráfico que eu tenho para mostrar para vocês, aliás, ele fala também, né, que a sobrecarga deve ser contínua, né, e gradativa, estimulando o corpo a vencer cargas superiores, porque o corpo tende a entrar no estado de adaptação. Então, na hora quando você faz uma sobrecarga, né, gera um estímulo no corpo, e o corpo ele vai reagindo até que ele se adapte. Na hora que ele se adapta, você tem que gerar uma nova carga, né, de estresse no indivíduo, para que ele gere uma nova readaptação e aí vai, né? Sempre vocês vão ter eu não sei quem é o professor de fisiologia do exercício de vocês, ou quem vai ser o professor de fisiologia do exercício de vocês, mas sempre, quando a gente vai dar aula de fisiologia do exercício, eu começo a partir da individualidade biológica, mas toda a vida eu vou fazendo uma interdisciplinaridade, né, entre os princípios, até porque existe um princípio também da fisiologia do exercício, que é da interdependência entre todos os volumes, aliás, entre todos os princípios, né? E, enfim, e a gente vai entender agora aqui como é que funciona, tá? Supondo que você tem esse nível de capacidade física inicial, tá? E daí você é levado a gerar uma carga. E essa carga, com certeza, vai degradar o teu nível de condicionamento inicial, tá? Por exemplo, se você faz uma sessão de treino de perna, tá? Por exemplo, com certeza você vai demorar um pouco mais de tempo para poder chegar em casa, né? Por quê? Porque aquele teu nível de condicionamento, aliás, teu nível de treinamento degradou e foi muito desgastante para a tua fibra muscular dos membros inferiores, tá? E aí, à medida que você sofreu essa carga, vai ser a mesma intensidade do período de recuperação, tá? Até o ponto que a fibra vai entender, a fibra muscular ela vai entender que precisa ganhar um pouco mais de tônus ou hipertrofia e precisa recrutar também mais fibras, que é o caso da hiperplasia, tá? Para quê? Para que gere uma nova readaptação e assim gere carga, descanso e uma sobrecarga. Carga, descanso e uma sobrecarga. E assim sucessivamente, até que você tenha um novo nível de condicionamento. E esse nível de condicionamento seja numa evolução, seja no nível evolutivo. Ok? Gostou, Cleiton, aí do gráficozinho aí? Perfeito o gráfico, viu? Muito bom. Bem didático, bem explicado aí. Show. Quer conversar um pouquinho sobre a supercompensação? Aliás, supercompensação não. Deixa eu só voltar a terminar esse gráfico, falando em gráfico, tá? Então, sim, a gente está falando aí sobre estímulo e resposta, mas a gente tem os que a gente vai chamar de platô, né? Platô de adaptação. Na hora que você gera o estímulo, que o nível do condicionamento físico, da capacidade física sobe, ela tende a estabilizar num determinado período, tá? Por exemplo, o Bolt no atletismo, ele correu menos do que 9 segundos lá, os 100 metros, tá? Então, assim, ele chegou ao extremo que ele podia fazer, tá? O Michael Phelps também chegou ao máximo que ele pôde fazer de bater recorde de tempo. Então, para você, na alta performance, né, diminuir que seja 1/100º daquilo ali, é muito treinamento, cara. Porque o indivíduo ele já chega no nível de limite, né? Ele já chega no limite dele. E nós, mortais, temos que entender que nós somos limitados, né? Cleiton, por gentileza, quer falar um pouquinho sobre o princípio da sobrecarga? O princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga eu vejo como um dos mais importantes na hora de uma prescrição.
Eu vou dar um exemplo aqui da musculação, que é o que eu estou mais familiarizado e que fica até mais simples de explicar. Porque quando você dá um estímulo de hipertrofia, né, de um treino de coxa, quando você faz 4 séries no leg press com 100 quilos de início, no outro dia você vai estar todo dolorido, vai estar todo quebrado, né? Então, o que é que acontece? Aquele estímulo ele foi forte, então o teu corpo ele não estava adaptado para aquilo. Então, o que é que acontece? Quando você dá um descanso, o teu organismo, como mecanismo de defesa, ele vai recuperar aquele processo, né, que houve de estresse, ele vai recuperar todos os danos que aconteceram durante o treino, né, vai gerar um processo inflamatório, por isso que fica inchado, fica dolorido, né? Então, todo esse processo inflamatório é necessário, e quando o músculo se recupera, o que é que acontece? Ele se recupera, mas ele cria uma camada a mais de proteína, ele deixa o músculo mais forte. Porque, quando o Teisso vier de novo com aquela loucura dele, bota uns 100 quilos no leg press, a gente já vai estar preparado. Então, o mecanismo de defesa do organismo para se preparando para o estímulo novamente. Tanto que quando você dá o mesmo estímulo com os 100 quilos lá no leg press, você não vai ficar mais dolorido como você ficou da primeira vez. Porque o corpo ele já se readaptou, né? Ele supercompensou, ele precisou fazer aquilo para se adaptar àquele processo de estresse, né, que houve. Então, por isso que esse princípio da sobrecarga ele é muito importante, justamente porque o Teisso falou anteriormente. Se você passar muito tempo treinando com o mesmo peso, esse treino não vai ser mais forte, ele vai se tornar débil, né? Vai ser muito leve. Então, a parte de gerenciamento do estresse, né, que é o controle das cargas de treinamento, isso é essencial para que haja uma evolução para qualquer tipo de treino, seja ele o treino de musculação com peso, ou o treino aeróbico. Se você treina 10 quilômetros, daqui um dia esses 10 quilômetros vai ficar muito leve, ou você aumenta para 15 quilômetros, ou você faz 10 quilômetros e tenta fazer num tempo mais curto, né, aumentando a velocidade para que a sobrecarga seja maior, né, no organismo e gere a adaptação. Massa. Marcelo, quer falar alguma coisa, querido? Não, o professor Cleito aí citou o que eu ia falar, que é a questão do controle de carga, né? Quando eu vou montar a periodização de um aluno, eu entrego para ele uma ficha, né, no Excel, que é justamente para ele ter o controle dessa carga. Ele vai me passar esse relatório dele, de quantas séries ele fez, de quantas repetições, de quanto de quilagem ele colocou em determinado exercício, para que eu mantenha ali uma evolução, uma progressão de carga, que para mim, na minha opinião, de acordo com o que a gente vê na literatura, né, é um dos fatores principais aí para alcançar o objetivo de hipertrofia, junto com o volume de treino. Exato, né? Então, é interdependência, né? Se você aumenta o volume, não tem como você aumentar a intensidade também. É interdependência, volume e intensidade. Ou você aumenta a intensidade ou você aumenta o volume. Se você aumentar os dois, há um perigo de overtraining. E aí é complicadíssimo. Inclusive pode gerar até lesões irreversíveis, né? Então, assim, foi muito falado aqui pelo Cleito, pelos colegas, sabe? Sobre esse processo, esse período da periodização, né? Então, assim, nós temos o que a gente vai chamar de tripé do treinamento. Então, em função do princípio da adaptação e da sobrecarga, né, tem-se o tripé do treinamento esportivo. Com isso, surge o treinamento esportivo denominado periodização. O que é esse tripé? O tripé do treinamento é o treino, onde você vai catabolizar aqueles nutrientes, né, que você dentro de um processo. Você vai ter o descanso e você vai ter a alimentação. É difícil para o leigo entender que ele não desenvolve no treinamento. Ele vai se desenvolver com o treinamento, né? Aonde ele vai se desenvolver vai ser exatamente na alimentação e no repouso, tá? É ali que ele vai se desenvolver. Mas o treinamento não. O treinamento ele vai gerar o estresse, né? E vai, e dentro do princípio da sobrecarga,
gerar aquele processo todo de adaptação e readaptação, e aí há o desenvolvimento. Não no treino, mas o desenvolvimento vai ser com o treino, ok? Marcelo, pode colocar, querido. Não, professor, só esqueci de abaixar a mão aqui, foi mal. Beleza. Cleito, quer completar, Cleito? Pronto, eu queria deixar aqui uma regrinha, que essa regra não pode ser passar em branco, né? Tem que ser falada, que é o que o Matveev colocou desde sempre, né? Que ele é o pai da periodização, o Levi Pavlovich Matveev, que você tem que colocar no máximo 3 semanas de treino com grande intensidade e grande volume, né? De acordo com a proporção que dê para fazer o treino, né? Intensidade e volume, tudo proporcional, mas dando um estresse forte sempre. Você pode passar no máximo 3 semanas com treinos fortes. Obrigatoriamente, na 4ª semana, você tem que diminuir a carga de treino. Isso aí é regra. É regra. Ah, mas não dá para fazer isso na sala de musculação? Dá. É só você colocar no cantinho da ficha, ó. Do jeito que está aqui, ó. Você está vendo que você está fazendo, tem alguns exercícios que tem 3 séries, alguns tem 4 séries. Então, pronto, você vai fazer 3 semanas do jeito que está aqui, e na 4ª semana, os exercícios que você faria 4 séries, você faz 2, o que você faria 3 séries, você faz 1. Pronto, já vai o ciclo recuperativo e vai evitar que o aluno entre em overtraining articular, que tenha infecção do trato respiratório superior, né, baixa do sistema imunológico, a gente tem logo uma infecçãozinha de garganta, uma gripe, né, que geralmente acontece, estava treinando tão bem e de repente peguei uma virose. É justamente isso, a pessoa está dando pancada, estresse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Sistema imunológico baixo. O organismo, a imunidade baixa, qualquer vírusinho que pegar, que aparecer, ele pega, né? Principalmente infecção de garganta. Show. Então, assim, gente, dentro desse processo de periodização, tá? Nós temos, é importante, ninguém vai estudar isso agora, é só para a gente citar, a divisão, né, da periodização. Quando você tem o macrociclo, ou seja, que é um planejamento geral, tá? Supondo que você vai disputar aqui uma corrida de São Silvestre, tá? E daí você começa o ano, né? Você traça, pega o calendário e vai distribuindo ao longo do ano o teu treinamento. Então, dentro do macrociclo existem competições que são competições treino, algumas competições alvo, né? E evoluindo sempre no teu treinamento ao longo de um calendário grande, ao longo de um treinamento grande, tá? Por exemplo, a periodização no futebol, tá? Futebol, dependendo do número de campeonatos que a equipe dispute, você tem os seus macrociclos, tem os mesociclos, enfim, né? E o que é esse mesociclo? O mesociclo é uma faixa mensal de treinamento, né? Aliás, mensal não, periódica, né? É a divisão do macrociclo. É como se tivesse um calendário de 12 meses, tá? E o mesociclo como se fosse cada um dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril. E o microciclo como se fosse semana, tá? Como se fossem as semanas, tá? E daí você vai dividindo o treinamento por partes, por micropartes, no caso do microciclo, e daí para alcançar uma meta um pouco maior, que é o mesociclo, e alcançar a sua meta principal, que é, no caso, o macrociclo. Ok? Então, a gente tem 2 fatores aí que são importantes para a gente trabalhar, que é, no caso, a hipertrofia e a hiperplasia. Agora eu vou me calar, certo? Eu já deixei essa dica, deixa agora para o Cleito começar a falar sobre o método Isoton de treinamento, que fala exatamente sobre essa questão de hipertrofia e hiperplasia a nível muscular. Cleito, turma agora é sua e eu não vou mais lhe atrapalhar. Que é isso? Beleza. Vou lá. Deixa eu me apresentar bem rápido, né? Eu nem me apresentei direito. Eu sou Cleito Teixeira, eu sou graduado em Educação Física, em licenciatura plena. Tenho especialização em musculação e treinamento de força, em fisiologia do exercício. E tenho um curso de aperfeiçoamento pelo Pro Sport Labs, que é um laboratório russo
que é responsável pela preparação física da grande maioria dos atletas olímpicos lá da Rússia. Né? Eu terminei esse curso está com pouco tempo, já vim estudando a metodologia desde 2008, e agora eu sou o único certificado aqui no Brasil pelo laboratório, sou representante do laboratório russo aqui no Brasil. Então, vamos lá. O método Isotom, né? A gente sempre vê essa nomenclatura hipertrofia, hiperplasia. A hiperplasia das fibras musculares, ela realmente não foi constatada, mas a gente especula que os fisiculturistas que chegam a ter 150, 153 quilos, o cara que tem 60 centímetros de braço, não seja só hipertrofia, seja hiperplasia. Mas, assim, hoje, na comunidade científica, não se relatou hiperplasia das fibras musculares, né? Então, o método Isotom, pelo fato da gente estar focado em alterar a maquinaria celular, então a nomenclatura que é usada é a hiperplasia das miofibrilas. As miofibrilas são organelas que tem dentro da fibra muscular e elas são responsáveis pela força de contração, pela velocidade de contração e são responsáveis para aumentar o volume da célula. Então, a partir do momento que você consegue aumentar esse número, né, a hiperplasia das miofibrilas, você consegue aumentar o volume celular. O Dr. Viktor Nikolaevich Selyukhanov foi um cientista criador do método Isotom. Ele criou esse método por conta que ele percebeu que as pessoas que buscam treinar a hipertrofia, aumentar a massa muscular, por conta do tipo de treino, ele só consegue hipertrofiar as fibras intermediárias e as fibras glicolíticas. As fibras oxidativas, por ela ter um grande conteúdo mitocondrial, elas não conseguem entrar em fadiga, né, em um metabolismo anaeróbico, né, não conseguem produzir aquela acidose para que haja o estímulo, né, e a sinalização para que elas hipertrofiem. Então, o que foi que ele fez? Como é que eu faço para gerar um metabolismo anaeróbico, um metabolismo dentro de uma fibra que trabalha sempre com oxigênio? Como é que eu vou fazer para que não passe mais oxigênio? O Dr. Selyukhanov, através da inteligência artificial, ele descobriu que se você fizer um movimento reduzido, sem alongar, você vai fazer uma rosca direta, ou um agachamento, você descer até um pouco mais abaixo de 90 graus, e quando subir até 100, 110 graus, sem estender o joelho todo, o que é que acontece? Quando você faz um movimento reduzido, você causa a oclusão dos vasos sanguíneos e evita a passagem de oxigênio para essas fibras que têm um trabalho sempre com muito oxigênio. Então, o que foi que ele criou? Ele criou esse trabalho de hipóxia. A partir do momento que você faz um movimento reduzido, não passa oxigênio para dentro dessa fibra oxidativa e ela começa a entrar em anaerobiose, começa a produzir o ácido lático, né? aquela queimação, aquela acidose. Tem muita gente fazendo treino com oclusão, né? Eles pegam um manguito para medir pressão, colocam, apertam o manguito e fazem os exercícios com aquele manguito. Com o método Isotom, você não precisa fazer isso. E o Isotom, ele é um tipo de treino e criado para alterar o DNA da fibra oxidativa, porque a fibra oxidativa ela está lá para a gente fazer as nossas atividades aeróbicas, tanto que ela tem um tamanho muito delgado, ela é muito menor do que as fibras intermediárias e as fibras glicolíticas, ela tem um tamanho muito pequeno. Mas é justamente por isso, por ela ter muita mitocôndria e ter pouca miofibrila. Então, o Dr. Selyukhanov arrumou uma forma de hiperplasiar as miofibrilas dessas fibras. Então, o mundo todo consegue treinar para hipertrofia, mas só hipertrofia, fibra intermediária e fibra glicolítica. Lá na Rússia, através dessa metodologia, eles conseguem hipertrofiar os 3 tipos de fibra e os russos estão conseguindo chegar não só a um tamanho muito maior do que o normal, né? Que tem até o Goodbook, que depois eu posso até mostrar uma foto, mandar para o texto e levar a foto dele para mostrar na aula, como a parte de treinamento de força, né? Porque são 3 fibras trabalhando agora, né? Não são só 2. Então, o método Isotom, ele chegou aqui no Brasil está com pouco tempo, eu estou ajudando na divulgação, o Dr. Stephanie Dias que é o meu orientador, que ele é um brasileiro, ele fez um mestrado e um doutorado lá na Rússia,
foi aluno do Dr. Ciliano e eu fiz o curso com ele, né? Ficou mais tranquilo para fazer porque tinha ele como tradutor, apesar de eu ter que traduzir todo o material. Enfim, alguém tem alguma dúvida em relação ao método, a parte de alguma dúvida? Clay, muito rápido o tempo aqui, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Com esse aumento das miofibrilas nas fibras musculares oxidativas, né? No caso, o treinamento isotom para um atleta de uma atividade aeróbica, né? De uma atividade como uma natação, como, por exemplo, natação ou o atletismo, né? No caso de uma maratona, de uma prova de 5.000 ou de 3.000, ou então nessas provas de longa distância, como maratona aquática, tá? No caso, seria um treinamento ideal, porque você teria uma hipertrofia e uma hipertrofia muscular, uma hiperplasia das miofibrilas e, consequentemente, um aumento do número de mitocôndrias por conta do treinamento. Exatamente. Né? E daí, o que acontece? Eu tenho um aumento do número de mitocôndrias, gerando mais ATP, e tenho uma fibra mais forte, me gerando mais potência, me gerando mais braço de alavanca e bioalavanca de força. Né? No caso, para desenvolver... Perfeito. Fez o dever de casa, hein? Fiz o dever de casa. Perfeito. Explicando fisiologicamente, porque as miofibrilas, elas ficam, as mitocôndrias, elas ficam acopladas nas miofibrilas. Se você consegue aumentar a quantidade de miofibrila dentro dessas fibras, automaticamente você está colocando mais local de acoplamento para a mitocôndria. Então, aumentou a miofibrila, automaticamente ela já vai jogando mais mitocôndria, hiperplasiando, e com isso vai melhorar o limiar anaeróbico, né? Show. Marcelo, pode ficar à vontade, querido. O senhor falou a questão aí do processo de hipertrofia em atividades aeróbicas, né, no caso. Como é que eu vou causar esse processo de hiperplasia, de hipóxia, numa atividade aeróbica? Nesse caso, como é que eu vou causar essa hipóxia numa atividade aeróbica? Na atividade de musculação, eu sei que eu vou reduzir a amplitude de movimento, né, trabalhando ali nos graus de movimento de maior tensão, e vai gerar uma hipóxia. Agora, no caso da atividade aeróbica, como é que eu vou causar essa hipóxia? Marcelo, só um instantinho, eu acredito, e aí eu vou falar aqui no meu achismo, tá, Cleiton? E depois tu corrige a gente se for necessário, ou complemento. Então, assim, dentro da parte do treinamento, né, da parte da periodização do treinamento, por exemplo, vamos supor que eu seja um atleta de maratona aquática, tá? Lógico que existe o princípio fisiológico, né, da especificidade, ou seja, eu tenho que treinar na água, em água aberta, para eu poder adaptar o meu treinamento. Mas, contudo, todavia, eu também, paralelo a isso, também faço um trabalho de reforço muscular na academia. Tá vendo? Então, assim, eu faço essa parte anaeróbica para fortalecimento e para resistência muscular localizada, né? E com isso eu tenho esse aumento do número de mitocôndrias, né? Dentro e também a hiperplasia, né? Dentro do meu treinamento. E isso, dentro do outro princípio da especificidade, vai me ajudar, e principalmente na hora da prova também. Correto o pensamento? Sim, correto. Eu vou só complementar aqui. Digamos que você é um nadador, como ele citou, o professor Tayson citou. Você nada, tem como você fazer os exercícios com os movimentos da natação, com extensores, com ligas de elástico, com elásticos, entendeu? E aí você vai fazer o movimento reduzido para aquele grupo muscular que você utiliza na natação, entendeu? Você faz o movimento do nado, fazendo dentro da musculação reduzida. E aí você vai gerar adaptação para aquele músculo que você vai utilizar na atividade aeróbica. Não tem como se fosse um simulador, né, professor? Treino aeróbico com oclusão, né? Através do isotom. Mas tem como você fazer o treino estático dinâmico, né? Que é o treino isotom, para aquela função que você vai usar aerobicamente
no esporte que você vai usar. Entendeu? Professor, Diga. uma dúvida minha. Eu sou leigo, né? Então, uma pergunta de leigo. No caso, não seria mais interessante numa atividade aeróbica, tipo ciclismo, esteira, escada, remo, uma atividade de restrição de fluxo sanguíneo para causar essa hipóxia, em vez de usar o método Isoton? Porque tem um estudo, se eu não me engano, saiu na National Straight, de Hunick, se não me engano, saiu agora, recente, 2020, que eles fizeram estudos em fisiculturistas, né, e teve um aumento de hipertrofia considerável utilizando a restrição de fluxo sanguíneo nesse tipo de atividade. Não seria mais adequado? Pronto. Quando a gente fala de fisiculturismo, a gente fala de fibras intermediárias e fibras glicolíticas. Os fisiculturistas, eles treinam em média com 6 a 12, até 15 repetições, entendeu? E pelo fato de eles fazerem a utilização do manguito, entendeu? Então, eles vão causar uma hipóxia e vão fadigar mais rápido essas fibras, entendeu? Essas fibras intermediárias e as fibras glicolíticas, porque a divisão desses 3 tipos de fibras, ele está dividido de acordo com o conteúdo mitocondrial. As fibras oxidativas têm muita mitocôndria, digamos que ela vai fadigar com 2 minutos. As fibras intermediárias já têm um conteúdo mitocondrial bem reduzido, ela vai fadigar com 40, 50 segundos. A fibra glicolítica, ela não tem mitocôndria, então ela fadiga com 10 a 20, 25 segundos, ela fadiga. Se eu estou treinando, se eu vou fazer um treino com 2 repetições num agachamento, todas as fibras estão sendo recrutadas. As fibras oxidativas, as intermediárias e as glicolíticas. Mas a única fibra que vai entrar em fadiga é a glicolítica, porque é de 10 a 20 segundos. A fibra que entra em fadiga com 40 a 50 segundos não entrou em fadiga, e a oxidativa muito menos. Então, o fato de todas as fibras estar sendo recrutadas não significa que todas estão sendo treinadas, tá? Então, tem a regra de Hahnemann, a regra do recrutamento. Então, quando você vai direcionar um treinamento, você tem que medir o percentual de carga que você está utilizando. Se você utiliza uma carga até 60% de 1 RM, né, de uma repetição máxima, uma repetição equivale a 100% da carga. Certo? 8 repetições equivale a 80% da carga. Então, se você vai usar 50% de 1 RM, você está recrutando só fibra oxidativa. Entendeu? Então, tem esse diferenciamento aí. Entendeu? Tem que diferenciar, você tem que saber qual foi o tempo que eles passaram em contração, qual foi a carga que foi utilizada. Quando você tem essas informações, você vai saber qual era o tipo de fibra que estava sendo treinada naquele teste. Entendeu? Naquele exercício. Mas no caso da restrição de fluxo sanguíneo, a gente consegue também trabalhar com esse tempo de contração? Com o movimento reduzido, sim. Isso, a gente trabalha com cargas aproximadamente de 40% de 1 RM e aumenta o número de repetições até chegar na fadiga, não é isso? Isso, porque assim, fizeram um teste. Você fazer um treino com 40% da carga com o movimento completo, e fazer um treino com 40% da carga fazendo movimento curto. Quem estava fazendo movimento curto fadigou mais rápido, justamente por falta de oxigênio, de passagem de oxigênio para dentro da fibra. Tem até um artigo de Goto, 2019, que eles falam aí sobre a restrição da amplitude de movimento no exercício para tríceps, né? Onde eles obtiveram maior grau de hipertrofia em amplitudes mais reduzidas, justamente por causa da hipóxia. Pode repetir, porque meu aluno está me ligando aqui. Exatamente isso que o senhor falou. Saiu até um estudo de 2019 de Goto, que eles estudaram a questão da hipertrofia no tríceps, né? A amplitude reduzida do movimento teve um maior grau de aumento da área de secção transversa, com amplitude reduzida, justamente por causa da hipóxia. A gente tem que saber qual é o percentual de carga que foi colocado. Entendeu? A gente tem que saber isso. Quando a gente sabe o percentual de carga, aí a gente sabe qual tipo de fibra que foi utilizado, qual era o foco deles. Porque eles podem ter colocado o manguito e ter treinado com 5 repetições. Eles recrutaram só fibra glicolítica. Aliás, eles treinaram só fibra glicolítica. Então, as duas maneiras são válidas, né? Tanto com um percentual de carga mais reduzida, quanto um percentual de carga mais
mais alto, não é isso? Quando você faz com percentual de carga reduzido, você treina fibra oxidativa. Quando você faz com percentual de carga mais alto, você treina fibra intermediária ou glicolítica, dependendo do percentual. Pronto, aí a gente pode encaixar na periodização, né? E modificando isso aí de acordo com o tempo. Exatamente. Tanto que você pode treinar coxa na segunda, coxa na terça e coxa na quarta. Na segunda você treina fibra oxidativa, na terça você treina intermediária e na quarta você treina fibra glicolítica. Sensacional. Cleito, tu acabou de dar a receita do bolo aí para a maioria das mulheradas aí que quer treinar a perna todo dia. Mudem os percentuais de carga. Mas dê um treino. Se você fez isso, você só vai poder dar um treino forte de novo após 10 dias. Aí entra no processo de treinamento do microciclo. Exatamente. Aí os outros treinos têm que ser treinos recuperativos, né? Reduzindo o volume, fazendo só 3 séries para cada grupo muscular. Gente, são cenas para os próximos capítulos. Isso. Gente, eu queria agradecer aqui a presença do Cleiton, tá? Cleiton, para mim, é um cara fantástico. Eu conheço o Cleiton não só da educação física, né? Conheço o Cleiton desde a minha juventude, da nossa infância, nós crescemos juntos, né? De adolescência, juventude, enfim. Tenho uma confiança muito grande nele, tá? É um cara fantástico. Não é mais uma promessa, é uma realidade concreta. Está aí fazendo o mestrado dele, se Deus quiser vai dar certo. Enfim, né? Nós só temos a ganhar hoje com a sua presença, Cleiton. Queria agradecer a sua presença aqui, sua participação. Né? Professor, faça isso mais vezes. Vamos fazer. Esse restante mês agora a gente vai explorar aí alguns convidados, certo? Traga uns convidados aí pra gente sugar. Show. Então, assim, é muito bom, Cleiton, a gente ter esse tipo de diálogo científico, tá? Esse tipo de diálogo dentro trabalhando mesmo dentro da academia, da musculação, né? A academia que eu estou falando, da academia do meio acadêmico e academia do meio profissional, né? E eu adoro quando tem essas coisas. Por que isso? Porque a gente, como profissional da educação física, quer muito ser valorizado. Mas a gente, para ser valorizado, a gente tem que primeiro se valorizar, sabe? Estudar. Não é só você pegar uma anilha daquela e colocar numa barra e fazer um levantamento de peso, que aquilo ali é musculação. Aquilo ali é musculação para o leigo, né? Vamos dizer aqui na gíria, né? Para o marombado, para o marombeiro, tá? Aquilo ali é recreação, na verdade. Eu chamo de recreação dentro da sala de musculação. Exato. E que ele vai lá e se diverte. O professor de educação física, se eu tivesse um poder, né? Se eu tivesse um poder de mudar nomenclaturas, eu já tinha mudado esse nome de educação física. Eu já tinha mudado o nome de educação física para ciência da motricidade humana. Perfeito. Que é um nome mais adequado para as nossas realidades hoje contemporâneas, tá? Tendo em vista a evolução da ciência dentro da nossa aula. Então, gente, quando vocês abraçarem essa causa de serem professores de musculação, de serem personal trainers, de serem de acompanharem alguém em grupos de treinamento, etc. Tá? Primeiro conselho que eu dou, estudar. Segundo conselho que eu dou, estudar. E o terceiro conselho que eu dou, estudar mais ainda. Porque eu já tenho, esse ano eu tenho orgulho de dizer isso, eu tenho 25 anos de profissão, né? E quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei de nada. Mas eu tenho a convicção de que eu não sei de nada e que eu ainda tenho que aprender muito ainda. A gente tem que aprender muito, exatamente. Todo mundo aprende com todo mundo, né? Ninguém sabe de tudo. Com certeza. E a gente hoje teve mais um aprendizado, o método Isoton de treinamento,
é um método, no Brasil, é um método novo, né? Depois eu posso até, se você me permitir, eu posso até colocar o seu contato lá no grupo da gente, do WhatsApp, e quem tiver mais dúvidas, quem quiser, né, mais uma explicação sobre o método, pode procurar o Cleito aí, que o Cleito é um cara, certo? Aí. Cleito, meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí, viu? Foi uma honra aqui estar com vocês, estar podendo compartilhar, ter essa troca aqui de ideias, né? Muito bom. Mudou muito da academia Corpo e Mente para o que é hoje, né? Demais. Muito, mudou muito. É a área da saúde, né? A área da saúde, ela tá... Só não para, os pesquisadores estão pesquisando todo dia sai artigo novo, sai coisa nova. Eu até aconselho a vocês fazer uma inscrição na Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício para estar recebendo os periódicos, entendeu? Porque é muito interessante, é muita coisa nova saindo todo dia, para vocês estarem sempre atualizados. Show. O Cosmo está aqui na sala, tá? Cosmo? Oi. Meu querido, queria que você falasse em nome da turma, agradecesse aí ao professor em nome da turma. Pode ser? Pode, senhor. Então, eu, né, o Cosmo Maciel, eu agradeço aí a presença do professor Cleito. Realmente foi muito válida aí a aula, a explanação que ele deu, certo? Falando aqui em nome da turma, tenho certeza que muita gente ficou muito satisfeita aí com a apresentação dele. E, com certeza, essa informação que o Teis passou aí, de deixar o telefone, o contato dele, eu até estava pensando aqui, um homem desse ele está se perdendo e a gente também, em relação ao quê? A gente podia estar usando aí um conhecimento desse e a Unip não está vendo. E depois disso que a gente não pode fazer curso desse tipo por fora. Isso. Tenha calma que as coisas vão melhorar. Fique tranquilo. A gente se empolga, né, Teis? Bom. Fique tranquilo, confie em mim. Se Deus quiser, a gente vai dar uma melhoradazinha para 2021. Tem coisa nova, tem coisa boa nova vindo por aí. Não se preocupe, não. Deus te ouça. Amém. E eu não digo por mim, né? Porque, como eu disse aí, eu comecei muito tarde e essa meninada, essa moçada que está aí com sangue aí nos músculos aí para botar para frente, um exemplo aí, Marcelo, a Bárbara. Então, eu tenho certeza que vai ter muita gente aí para botar nome aí no nosso estado aí, em qualquer canto. Se Deus quiser. Por falar nisso, só um minutinho, o Roberto, tá? Por falar nisso, a Bárbara está aí online aí com a gente ainda? Acho que não, a Bárbara deu uma... Estou olhando aqui, a Bárbara saiu. Já deve ter ido lá para a sessão dela. Roberto, por gentileza, você queria falar, Mato? Ok, professor. Queria só agradecer aí o professor Cleiton, certo? Por essa aula aí, que foi muito proveitosa, e pedir a ele aí para repetir só a revista, né, que ele informou aí para fazer inscrição, por favor. A Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício. Obrigado, Cleito. Lá é facinho de achar. Valeu. Cleito, mais uma vez, cara, muito obrigado, tá? Professor. E cuida aí Tu já botou a maminha não, já botou a fraldinha para descongelar? Não, tá lá no freezer. Vamos marcar esse churrasco. Botou só esperando para inaugurar a minha faca. A faca lá, né? Cleito, grande abraço, cara. Tudo de bom. Deus continue abençoando a tua vida. Show. Deus abençoe a todos, irmão. Tudo de bom. Um abraço. Valeu. Gente, nesse momento a gente está se despedindo, né, do professor Cleiton. E por agora a gente vai encerrar a nossa gravação, tá bom? Forte abraço a todos e que Deus abençoe.